Para esta questão, considere que a célula C3 de uma planilha do Excel possui o seguinte conteúdo, igual a 2. Ao copiar a célula C3 para a célula B1, o conteúdo da célula B1 será letra A, igual B4, letra B, hashtag ref, ponto de exclamação, letra C, igual a 2, letra D, igual B2, letra E, igual a 4. Então vamos ver aqui passo a passo, pessoal. Acompanha comigo, eu vou mostrar agora para vocês como resolver. Era muito importante perceber que ele indicou aqui que justamente ele tinha digitado esta fórmula na célula C3 e aí depois ele copiou de C3 para B1. E aí ele pergunta qual é o conteúdo da célula B1. Para fazer isso, a gente primeiro vai destacar qual é a célula original. Como vocês sabem, ele indicou C3 como célula original. Indicar qual é a fórmula que está nessa célula original, que é igual a 2. Depois vamos ver para onde ele copiou. Ele copiou essa fórmula para a célula B1, como vocês podem observar ali, ó. E ele quer descobrir que fórmula vai aparecer nessa célula B1. A dica é, primeiro verifica qual é o deslocamento de coluna. Então, pegando só a coluna C para a coluna B, aqui nós temos um deslocamento que nós vamos considerar negativo. Porque se fosse da coluna C para D de Dinamarca, seria 1. Mas como foi da C para B, ele está retrocedendo uma coluna. Então, nós tivemos menos um deslocamento de coluna. Bem, da linha 3 para a linha 1, nós tivemos quantos deslocamentos de linha? Como foi linha 3 para a linha 1, ele também está retrocedendo a linha. Então, 3 para 1 tem menos 2 deslocamentos de linha. Agora, olha o que eu vou contar para vocês. Se eu pegar a coluna A e retroceder menos uma coluna, existe alguma coluna antes da coluna A? Não existe. Como não existe coluna antes da A, e eu tenho que retroceder uma coluna, porque o deslocamento de coluna é menos 1. Então, A menos uma coluna, pessoal, o que vai virar? O que vai virar a coluna A retrocedendo menos uma coluna? Vai virar erro, erro. Vai aparecer uma mensagem de erro, porque não existe coluna antes da A. E se eu pegar a linha 2, eu tenho que retroceder aqui menos duas linhas. Menos duas linhas. Se eu retroceder menos uma linha, vai para a linha 1. Se eu retroceder menos duas linhas, vai para a linha 0. Mas não existe linha 0, então vai dar erro também. Portanto, agora, pessoal, se eu copiar e colar C3 para B1, vai ter que dar erro. E esse erro que vai aparecer, que vocês estão visualizando aí comigo, é justamente o erro que está indicado na letra B de Brasil. É um erro de referência. Vamos testar isso na prática comigo? Eu vou pegar aqui uma planilha do Excel e vou ampliar a imagem e nós vamos fazer esse testezinho na prática. Como a questão pediu, ó. Ele diz que na célula C3, vou colocar aqui em C3, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor, ele digitou igual a 2, ok? Então digitei ali na célula C3 igual a 2. Aí ele pede para copiar, vamos copiar aqui, na célula B1. Vou aplicar o comando colar agora para copiar e colar aqui na célula B1. E percebe que quando eu copiei da célula C3, que era igual a 2, e eu copiei e colei na célula B1, que é o que ele pediu, na célula B1 apareceu hashtag ref. O que significa esse hashtag ref? Que é um erro de referência. E por que, professor, que apareceu um erro de referência? Justamente porque, como a gente viu lá, ó, não existe a coluna antes da A e não existe linha antes da 1, por isso acabou dando um erro, né? Por isso a resposta foi a letra B de Brasil.